Você já parou para pensar que o que nos anima ou nos desanima não são os acontecimentos e as pessoas em si, mas a maneira como nós pensamos sobre elas? Você já parou para pensar que as coisas que nos perturbam não são as coisas em si, mas as formas como nós interpretamos cada coisa? Que se assim for, ou seja, se o que nos perturba é a maneira como nós vemos as coisas, como nós interpretamos as coisas, se nós mudarmos as nossas interpretações, as nossas visões, consequentemente nós não mudaríamos aquilo que sentimos. Nós não teríamos então a construção de uma vida mais leve, de uma visão mais leve com relação aos outros, com relação aos acontecimentos, com relação a nós mesmos? Vamos falar um pouco sobre aquilo que realmente é e aquilo que parece ser? Esses são os tópicos que nós vamos estar abordando neste vídeo: realidade e aparências. Vamos lá? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo do curso intitulado Estudo do Viver, inspirado na obra A Arte de Viver, do filósofo Epíteto, e interpretação de Sherry Label. Este livro pode ser adquirido no link abaixo. Lembrando que, também na descrição desse vídeo, os capítulos do livro que inspiraram então essa aula também estão destacados. Vamos juntos, nessa aula, refletir um pouco sobre ver as coisas como elas realmente são, ou seja, entre separar aquilo que realmente é daquilo que parece ser. Vamos pensar e refletir um pouquinho sobre isso? Bom, Epíteto começa nos dizendo o seguinte: reconheça as aparências pelo que realmente são. E ele destaca: ser é diferente de parecer ser. O parece vem de aparência e ele é muito ligado com a maneira como nós vemos o mundo. A gente poderia diferenciar entre aquilo que é daquilo que parece ser da seguinte forma: aquilo que é algo intrínseco, que nada nem ninguém pode tirar daquele objeto, daquela situação. É um caráter dele, é uma identidade dele. Agora, parece ser é quando aquele objeto ele é visto através de uma ótica de alguém. E essa pessoa, através do seu julgamento, através da sua experiência de vida, através das coisas que ela juntou ao longo da vida, é como se ela colocasse uma lente e visse através dessa lente. Isso é uma aparência daquilo que é. E o que Epíteto nos diz é: ser e parecer ser são coisas diferentes e nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Quando, por exemplo, acontece um acontecimento e nós viramos e falamos assim: esse acontecimento é desagradável? Desagradável é algo que, a depender da ótica, pode ser variável. Por exemplo, uma pessoa que julga aquilo que sai fora do seu controle, aquilo que ela não consegue então mudar como sendo algo desagradável, pode ser que aquela pessoa, se mudar essa visão e pensar assim: não, aquilo que foge do meu controle talvez seja para o meu crescimento. Então isso já não é desagradável, passa a ser agradável. Ou seja, uma mesma situação, o mesmo acontecimento, visto de maneiras diferentes. Entendem? É, por exemplo, como se nós pegássemos um copo com metade de água. Então imagine na sua cabeça, um copo com metade de água. Isso é o que ele é, um copo e que tem nele metade de água, ponto. É o que ele é a identidade dele. Agora, o que ele parece ser? Ele parece ser um copo meio cheio, para os otimistas. Ou ele parece ser um copo meio vazio, com metade da água já consumida, para os pessimistas. Entendem? Então, aqui nós temos uma situação diferente. O mesmo objeto, o mesmo acontecimento visto em óticas diferentes. E essas óticas é aquilo que elas aparentam ser. E para nós é muito interessante que nós pensemos isso no nosso cotidiano. Quando nós estivermos analisando uma situação, algo que aconteceu conosco, algum acontecimento, alguma fala de alguém ou algo interno de nós, convém pensarmos: analisamos pelo que ele é, o copo realmente com água pela metade?
Ou estamos colocando ali aparências, o julgamento, algo pela uma ótica daquilo que realmente não é. É como se estivéssemos projetando uma sombra, uma imagem. Um exemplo bem didático que eu gosto é do seguinte. Você está me vendo aqui através dessa tela desse computador, através de uma imagem, através de um vídeo. Eu não sou isso. Apesar da imagem representar as minhas fisionomias e tudo mais, você me vê em 2D. É como se você observasse, né, visse uma projeção minha. Mas eu sou em 3D. Entendem? Essa é a ideia. Aquilo que aparenta ser, nossa, parece o João Vitor e tudo mais, parece o lugar onde ele grava e t. É uma imagem, é uma projeção daquilo que por trás existe uma identidade muito mais complexa, muito mais multifacetada e assim por diante. Então, convém nós pensarmos, no mundo manifestado, tudo é dual. Lembra que a gente discutiu isso em aulas anteriores? Luz e sombra. E que é um hábito de desenvolver a seguinte pergunta. Se tudo é dual, mostra-me tua face luminosa. Porque geralmente, quando nós temos um acontecimento, uma fala, um pensamento, uma aparência, nós temos a tendência, o péssimo hábito de ver o lado escuro. Somos excelentes para ver o lado escuro, para ver a sombra. Mas não temos aquele exercício, aquele hábito de pensarmos, peraí, se isso daqui é uma aparência, qual a outra face disso daqui? É como se, por exemplo, nós virássemos e falássemos assim, nossa, veio uma ventania e derrubou as árvores. E talvez aquele ar estava poluído e a gente não tivesse observado que aquela ventania veio para purificá-lo. Entendem? Então veio um vento. Veio um vento. Isso é o que aconteceu. Derrubaram-se as coisas. Isso aconteceu. Purificou-se o ar. Isso aconteceu. Essa situação ela pode ter a aparência de duas coisas. Nossa, derrubaram a árvore, que pena. Eram árvores tão bonitas e não sei o que tem e tudo mais. Aparências. Juízo de valor. Ou, olha, derrubaram-se as árvores, aconteceu e purificou-se o ar. Ponto. E olha se a gente virar e falar o seguinte, e purificou-se o ar, tá vendo como que a ventania foi algo bom? Também é algo que passa pelo juízo de valor de alguém. Que é uma face de ver uma coisa por uma outra ótica. E ter essa consciência dessa diferenciação é algo que para nós é muito importante. A nós convém aqui fazermos um exercício. Um determinado acontecimento, uma determinada fala, se alguém observasse essa fala, observasse esse acontecimento, diria a mesma coisa que eu estou dizendo? E cuidado, porque se essa pessoa pensa como você, pode ser que provavelmente ela fale o que você esteja falando. Mas pegue uma pessoa diferente de você e veja ela observando aquela situação. Imagine-se, coloque-se fora dessa situação. Use a imaginação, que é algo tão importante para o nosso crescimento. Imagine-se ali. E fala, gente, essa situação que eu estou contando dessa forma, essa história, a maneira como eu estou contando, outra pessoa contaria ela de maneira igual? Se sim, é porque eu estou muito próximo da identidade, daquilo que é imutável, daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que será. Ponto. Agora, se por exemplo eu conto uma história e uma outra pessoa conta uma história totalmente diferente, opa, então estamos nas aparências, na ilusão. Daquilo que é e que não pode ser, e que varia e que não tem de nada de fixo. E o que Epíteto nos convida a refletir é reconheça as aparências pelo que realmente são. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso e de exercermos uma coisa que é muito difícil. A confiança na vida. A confiança no cosmos. Entender que a vida é ordem e não caos. Ela é cosmos, toda uma organização. E por que desse desenvolvimento? E o que isso tem a ver? Porque se cada ser tem a sua identidade, se cada acontecimento tem um propósito, se algo tem, tudo ali tem uma ligação, confiar na vida é entender que mesmo que a gente não consiga ver aquela coisa como ela realmente é, nós acreditamos, temos fé e confiança na vida de que algo de identidade, de real existe ali. Mesmo que a gente não veja. Entendem isso? É de ter essa confiança, de buscar ver as coisas além do nosso olhar do egoísmo, além do nosso olhar das nossas crenças. E isso é algo que nos prejudica muito o crescimento. Quando alguém nos traz uma informação nova, temos o péssimo hábito de visualizar de acordo com como nós somos. E isso nos limita muito, porque, entenda, se nós queremos mudar,
Se nós queremos agregar visões, nós precisamos abrir mão primeiramente da nossa visão e ver uma outra perspectiva. E convém a nós fazermos o exercício. Quando chega uma novidade até mim, quando o acontecimento vem, eu falo, ixi, sempre que acontecer isso, todas as pessoas são assim. Cuidado com as generalizações, porque limitam o nosso campo de ser e o nosso campo de atuação. E ele então vai seguir. Veja as coisas como elas realmente são. E ele diz, abre aspas, as circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas, ou seja, os acontecimentos eles não vão acontecer para atender aquilo que nós queremos. Os fatos acontecem como tem de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são e não com aquilo que parecem ser. E isso é algo que para nós já nos fez sofrer tanto, que é quando nós observamos aquela pessoa e aí, olha para você ver, tanto que a gente faz isso, a gente nem percebe. A pessoa começa a ter algumas ações e nós julgamos da seguinte maneira. Pessoas que são assim, são geralmente assim. Ou seja, eu não estou vendo como ela realmente é, mas como ela aparenta ser. Entendem? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a ideia de que, nossa, as pessoas que tratam todo mundo bem, é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito assim, tudo mais. Aí você vê uma pessoa que no ambiente de trabalho, ela trata todos bem. Ela está realmente tratando as pessoas educadamente. É um fato. Está acontecendo isso. E aí vem a aparência. Nossa, essa pessoa ela é gentil, essa pessoa é isso. Aí você vê a pessoa na rua destratando alguém que ela não depende, que ela no trabalho ela tem que fazer a boa vizinhança com todos. Mas na rua em que ela não depende de ninguém, ela maltrata alguém. E aí gera aquela quebra de expectativa. E você fala, gente, mas fulano era assim. Não. É porque nós estávamos vendo uma aparência. E isso acontece demais quando nós estamos apaixonados. Quando estamos apaixonados por alguém, nós temos uma dificuldade tremenda de enxergar o que é. O que nós enxergamos, na verdade, são as nossas expectativas. E isso é péssimo no relacionamento. Porque nós depositamos as nossas expectativas em cima do outro. Nossa, o outro começou a fazer isso, o outro começou a fazer aquilo, que eu não sei o que. Então ele é assim, vai acontecer aquilo, e e vira um monte de aparências. E quando essas ilusões, elas são confrontadas com o cotidiano, o dia após dia, porque não há ilusão, não há expectativa que sobreviva à realidade, ao cotidiano. Porque o que fica no cotidiano, no contato diário, é a realidade. Aí, oh meu Deus, eu me enganei. Não, você se auto-enganou pelo aquilo que você viu e não por conta do outro. De novo, o que nos faz sofrer não são os acontecimentos em si, mas a maneira como nós interpretamos eles. Se nós tivéssemos essa sabedoria nos nossos pensamentos, nas nossas falas, nas falas dos outros, nas ações dos outros, nas nossas ações, nós teríamos mais consciência dessa situação. E isso é um exercício, é um hábito. E que a nossa mente, ela sempre foi treinada, seja pelas mídias sociais, seja pelo tempo na qual nós estamos vivendo, a ver as coisas através da aparência, através do olhar do egoísmo, através do olhar da generalização. Por quê? Porque nós somos habituados a ver aquilo pelo menor esforço. Ah não, o que vale pensar menos aqui? O que vai me gastar menos raciocínio? Ah não, vamos generalizar? Vamos colocar todas as pessoas em caixinhas, é mais fácil. E isso acaba limitando muito tudo o que nós conhecemos. E aí ele fala, é preservar da dor causada pelos falsos apegos e estragos que poderiam ser evitados. Então justamente aquela ideia, quando você vê aquela pessoa e ela começa a fazer aquilo, e aí você já gera uma expectativa, aí a pessoa não cumpre, e isso te gera uma frustração, isso te gera uma dor. Por quê? Por culpa do outro? Não, porque nós projetamos no outro, coitado do fulano, né? Mas nós projetamos no fulano algo que ele não tinha capacidade de dar, que nós pressupomos que ele poderia fazer aquilo. E convém a nós deveríamos entender que as pessoas são o que elas são, e não o que elas aparentam ser. E parece às vezes um pouco óbvio falar isso, mas nós não aplicamos isso no nosso dia a dia. É igual uma ideia simples que convém nós refletirmos. Isso aqui é um livro. É um caráter dele próprio que, independentemente do que eu vejo, é esse daqui. Aí eu viro para vocês e falo o seguinte, esse livro aqui mudou a minha vida. Tem esse livro aqui, viu?
Esse livro aqui, ó, tem as minhas anotações, tem os meus rabiscados e tudo. Aí vem alguém e tira esse livro de mim. Aí eu vou e perco esse livro. Esse livro aqui, com as minhas anotações, as minhas reflexões, entendem? O que aparenta ser isso daqui. Isso aqui é um livro. Fato, é um livro. Mas entendem que eu depositei várias coisas aqui e esse depósito fez ele parecer uma coisa que ele não é. Ele nunca, jamais deixou de ser um livro, ele continua sendo um livro. Mas a partir do momento em que eu me apego a essas aparências, não, porque esse daqui é o mais importante. As minhas anotações são mais importantes. As reflexões que ficaram aqui são mais importantes. E não sei mais o que tem. Aí quando eu venho e perco isso daqui, gera dor. Gera frustração. Por quê? Porque eu estou apegado à aparência que eu criei com relação a isso. A mesma coisa vai com relação às pessoas, com relação a nós e tudo mais. O apego daquilo que não é e daquilo que foi projetado a ser e que nunca foi. Convém a nós fazermos essa reflexão. Então o Epíteto vai finalizar esse raciocínio dizendo: chame as coisas pelo seu verdadeiro nome. Aí você vira e fala assim, como assim chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome? Ele vai falar, sem acrescentar informações ou julgamentos. Nada que não seja inerente àquela situação. Como assim? Ele dá 2 exemplos que eu acho fantástico. Ele diz assim, ó. Fulano bebe muito. É diferente de falar que fulano é alcoólatra. Entendem? Uma realmente, imagina uma pessoa que beba muito vinho. Você vai beber muito vinho. Beba muito. Ponto. Isso necessariamente quer dizer que ela seja alcoólatra? Não. Entenda que ser alcoólatra exige um conhecimento mais profundo daquele ser. Exige um contato mais profundo com aquele ser. De observar mais, de ver mais, de observar ele em todos os momentos da sua vida. Se ele, por exemplo, ao longo do dia, ele troca, por exemplo, uma água por uma bebida alcoólica, assim por diante. Ou seja, nós temos o péssimo hábito de vermos uma situação, ele bebe muito. E já colocarmos uma informação inerente àquilo ali. Nós fazemos isso a todo momento. E nós deveríamos ter a consciência e despertar de vermos quando fazemos isso. Quando, por exemplo, fulana está usando tal tipo de vestimenta, automaticamente nós falamos, ixi, então fulana é de tal profissão. Ah, então a fulana é isso. E não necessariamente. Chame as coisas pelo seu verdadeiro nome e não pelos que eles parecem ser. Aí ele coloca um outro exemplo. Fulano toma banho rápido. Ok, ele toma banho rápido. Beleza. Isso quer dizer que fulano não toma banho direito? Não, não significa. São coisas totalmente diferentes. Talvez realmente o fulano ele tome banho rápido e ele tenha mais eficiência do que eu que fico lá muito tempo demorando. Quem disse que tomar banho rápido está ligado com isso? E são essas ligações, essas aparências do que a gente acha que pode ser, que acabam destruindo a nossa vida. De novo, o que nos causa aflição não são os acontecimentos em si, mas a maneira como nós interpretamos ela. Na prática terapêutica, o que nós estamos ali fazendo é justamente tentando mudar esses ciclos e esses pensamentos errôneos que nós somos construindo ao longo de nós, que são o que nós chamamos de preconceitos. Ah, vem uma ideia, opa, é assim, e é assim, e é assim, e é assim, e é assim. Quem disse? Ah, eu vi na internet. Ah, eu fui educado assim. Ah, mas... Onde estava a reflexão? Onde estava o amor? Convém a nós lembrarmos que o preconceito ele tem justamente fertilidade no lugar onde no solo não há amor, não há reflexão, não há análise. E devemos a nós pensarmos um pouco sobre isso. E Epíteto diz, abre aspas, não se arrisque a ser iludido pelas aparências e construir teorias ou interpretações baseadas em distorções apenas por dar nome errado às coisas. Então, olha de novo, vamos ler isso daqui com bastante atenção. Não se arrisque a ser iludido pelas aparências e construir teorias ou interpretações baseadas em distorções apenas por dar nome errado às coisas. Então, de novo, pensemos um pouquinho sobre isso. Aquela situação de, vamos pegar o exemplo de, esse daqui é o maior e melhor livro, ele tem as anotações, tem tudo que eu pensei, tem tudo que eu refleti.
Quem te disse? Eu disse. Cheguei às minhas conclusões. Sério? Que coisa boa, hein? Será que realmente é? É um livro que possui anotações que foi feito por uma pessoa. Esse livro, por ser algo material, ele pode sumir, ele pode degradar, e vai acontecer essas coisas. Degradar é certeza, daqui a uns dias ele vai virar pó. E é ter a consciência disso. É uma coisa que é inerente a ele. E que independente da minha vontade, independentemente do que eu faço, eu não vou conseguir mudar isso. Eu sou isso aqui. Opa, esse corpo aqui. Logo, logo isso aqui vai embora. E aí? Se desfaz. Então convém a nós pensarmos sobre isso. Cuidado com justamente as teorias que nós criamos por meio dessas distorções de coisas que elas realmente não são. E por isso que Epíteto nos diz, chame as coisas pelo seu verdadeiro nome, de ter a consciência, de trazer a identidade à tona, de ver pelo que realmente é, porque isso cria mais leveza, mais discernimento, a capacidade de diferenciar as coisas e, consequentemente, mais consciência de si mesmo, dos outros e do mundo. Portanto, para finalizar esse vídeo, colocamos essa imagem que finaliza muito bem o que nós comentamos aqui. Olha que interessante. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. E aí mostra o rinoceronte e o narizinho dele, né? O chifrinho dele em todas as telas. Isso convém a nós pensarmos. Lógico, é uma tirinha, mas que traz uma crítica muito profunda. De que, imagine, tudo aquilo que você está vendo tem algo seu, de sua visão ali dentro. E para nós, para nossa sabedoria, o ideal seria nos despersonalizar e ver as coisas como são. Como no mito de Platão da caverna, é de sair e enxergar as coisas iluminadas pela sabedoria, pela luz divina, e não pela luz que projeta sombras na parede e nós achamos que as coisas são o que está sendo projetado, que são as sombras. Convém a nós diferenciarmos aquilo que é real daquilo que aparenta ser. Um beijo no coração de todos, esperamos que tenham gostado e nos vemos semana que vem dando continuidade a essas reflexões. Até mais, pessoal, fiquem todos bem.